Boa noite. Boa noite. A Lava Jato investiga o roubo de fundos de pensão de estatais. E prende suspeitos de envolvimento com políticos do MDB e do PT. Uma testemunha afirma ter recebido dinheiro de Caixa 2 para o atual presidente do Senado, Eunício Oliveira, do MDB do Ceará. Mais um fornecedor afirma que a mulher do coronel João Batista Lima Filho pagou em dinheiro vivo a reforma da casa de uma filha do presidente Michel Temer. Procuradores da Lava Jato em São Paulo estudam como avançar nas investigações depois do encaminhamento do inquérito sobre o ex-governador tucano Geraldo Alckmin para a Justiça Eleitoral. A Procuradoria-Geral da República diz que nada impede os procuradores de iniciar a apuração criminal se acharem que é o caso. A previsão do novo salário mínimo para o ano que vem supera os R$1.000 pela primeira vez. São Paulo enfrenta a segunda noite de confusão na região da Cracolândia. E o outono chuvoso leva aflição a brasileiros na região norte. A partir de agora, no Jornal Nacional. A força-tarefa da Lava Jato no Rio prendeu hoje suspeitos de fraudar fundos de pensão de funcionários públicos. Dinheiro de aposentadoria de trabalhadores. A reportagem é de Arthur Guimarães, Leslie Leitão e Paulo Renato Soares. O princípio de uma fraude resumido numa conversa de investidores e com direito a deboche. Dilui a Postales e o Serpros no valuation aí de 700, 800 milhões. E aí a empresa passa a faturar 80 milhões por ano. A Lava Jato afirma que o dono da voz é Arthur Pinheiro Machado. E o que ele fala mostra a seriedade como ele tratava o dinheiro público. O Ministério Público Federal diz que o empresário, preso hoje de manhã em São Paulo, é sócio de pelo menos 38 empresas e personagem principal do esquema que fraudou os fundos de pensão Postales, dos Correios, e os Serpros, do Serpro, o Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal. Os fundos de pensão recebem dinheiro de funcionários, empresas ou governos para fazer investimentos e garantir uma complementação da aposentadoria. O Postales e o Serpros botaram quase R$500 bilhão em empresas ligadas a Arthur Machado. A investigação mostrou que o empresário transferiu parte do dinheiro para empresas de programas de computador em Delaware, paraíso fiscal nos Estados Unidos. Só que os procuradores descobriram que a intenção não era comprar nada. Era só tirar o dinheiro do Brasil para chegar à conta de doleiros. Os doleiros mandavam os recursos até para a China para tentar esconder de onde saíram. Depois de cobrar uma comissão, devolviam em reais, em dinheiro vivo no Brasil, para quem Arthur Machado mandasse. Um dos doleiros que faziam essas transações virou delator e contou que o dinheiro que voltava ao Brasil era usado para pagar propina, exatamente a pessoas que têm influência sobre a escolha dos investimentos feitos pelos fundos de pensão. Isso garantia que o empresário continuasse a receber dinheiro do Postales e do Serpros. O doleiro delator, Alessandro Laber, diz que fez vários pagamentos pessoalmente. Nós aqui nessa operação estamos focados no esquema de lavagem de dinheiro, essa geração de dinheiro em espécie e também na corrupção, nesse pagamento de vantagens indevidas que é da ordem de R$20 milhões. O lobista Milton Lira, um dos sócios de Arthur Machado, também foi alvo de mandado de prisão. O Ministério Público diz que ele movimentou $1 milhão usando o esquema. Milton Lira já é investigado por suspeita de envolvimento com parlamentares do MDB em Brasília, como os senadores Renan Calheiros e Romero Jucá. Lira é apontado como operador financeiro que paga propina para captação de recursos do Postales. Outro suspeito de movimentar dinheiro é Marcelo Sereno, também preso hoje. Sereno foi chefe de gabinete e assessor especial do ex-ministro José Dirceu e foi secretário de comunicação do PT. O delator afirmou que entregou R$900 mil em dinheiro a Marcelo Sereno. Os procuradores suspeitam que Sereno também influenciava as decisões sobre investimentos dos fundos. Na casa de um dos doleiros envolvidos, Edward Penn, a Polícia Federal encontrou R$400 mil. As investigações revelam que o esquema começou em 2011 e continuava até a operação de hoje. Tem várias pessoas interferindo na tomada de decisão de aporte de recursos do fundo de pensão e todas essas pessoas receberam dinheiro. Agora, não temos como vincular isso, se isso foi para o Partido dos Trabalhadores ou foi para o PMDB. O que a gente está falando aqui é que existe uma tomada de decisão que foi influenciada por esses atores que receberam dinheiro e esse dinheiro foi de forma ilícita, que não era para ser aplicada dessa forma.
Os advogados de Milton Lira declararam que ele jamais participou de transações envolvendo o fundo Postales e que as atividades profissionais do empresário são lícitas. A defesa de Marcelo Sereno disse que ele nunca teve ingerência, influência ou voz de comando nos fundos de pensão e que vai entrar com um pedido de habeas corpus. O Postales declarou que está estudando o tratamento que vai dar aos investimentos de Arthur Machado. A administração do Serpros reiterou o firme propósito de garantir a segurança e longevidade para o fundo, pautado no compromisso inafastável com a ética, a transparência e a diligência na gestão do patrimônio dos participantes. Nós não conseguimos contato com a defesa do doleiro Eduardo Penn. O empresário Arthur Pinheiro Machado também é investigado em outra operação da PF. Ele e mais 15 pessoas foram presos suspeitos de fraudar a Previdência Municipal de 28 cidades. 240 policiais federais e auditores fiscais da Receita foram cedo para as ruas de 7 estados. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Goiás e Mato Grosso. Cumpriram 60 mandados de busca e apreensão e 16 de prisão temporária. A Operação Encilhamento é a segunda fase da Papel Fantasma, que apura fraudes envolvendo a aplicação de recursos de institutos de previdência municipal em fundos de investimento. No esquema, os administradores dos fundos investiam o dinheiro dos institutos de previdência municipal em empresas de fachada. Quando os servidores públicos entravam com o pedido de aposentadoria, descobriam que essas empresas não tinham como devolver o dinheiro investido. Em última análise, o que vai acontecer? O Instituto de Previdência e o servidor que aplicou seu dinheiro lá vai arcar com prejuízo. E, a depender da fraude, ele simplesmente não vai se aposentar. Em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, os investigadores encontraram o exemplo mais gritante de como funcionava o esquema. O Instituto de Previdência do município, que chegou a acumular 350 milhões de reais, era administrado por pessoas sem nenhuma experiência na área. Entre elas, a mulher do motorista do ex-prefeito. Gilmar Machado, do Partido dos Trabalhadores, ex-prefeito de Uberlândia, foi um dos presos hoje. A Justiça Federal em São Paulo também decretou a prisão temporária do empresário Arthur Pinheiro Machado, que atua no mercado financeiro. Segundo as investigações, uma das empresas dele recebeu centenas de milhões de reais, mas não teria capacidade para pagar os investidores. Meire Posa, ex-contadora do doleiro Alberto Youssef, personagem central da Lava Jato, também está entre os presos da Operação Encilhamento. Ela é suspeita de fazer remessas ilegais de dinheiro para o exterior e movimentar dinheiro dos fundos de pensão. A Polícia Federal diz que ainda está calculando o prejuízo causado aos institutos de previdência das 28 cidades. Os investigadores agora querem saber onde foi parar o dinheiro desviado. O ex-prefeito Gilmar Machado se considera vítima de uma injustiça e de uma perseguição política. Nega qualquer envolvimento com os supostos atos ilícitos. A defesa dele aguarda tomar conhecimento do inquérito para prestar os esclarecimentos devidos. A defesa de Arthur Pinheiro Machado refutou qualquer relação entre os empresários, entre o empresário e atos ilícitos. Disse que ele sempre agiu no mais absoluto respeito à legislação. A defesa de Meire Posa afirmou que ela não tem qualquer relação com os fatos investigados e que essa situação ficará esclarecida no inquérito policial. O presidente da Câmara de Vereadores de Petrópolis, na região serrana do Rio, também foi preso hoje. O Ministério Público Estadual denunciou Paulo Igor, do MDB, por fraude em licitação e peculato, que é apropriação de dinheiro público. Na casa dele, os agentes encontraram dinheiro escondido na bomba da banheira de hidromassagem, R$155 mil e $10 mil. O vereador Luiz Eduardo Francisco da Silva, do PEN, também foi alvo de mandado de prisão, mas está foragido. A assessoria do parlamentar não quis se manifestar. O advogado de Paulo Igor declarou que o vereador é inocente. A Justiça de Minas Gerais condenou um ex-secretário do governo de Eduardo Azeredo, do PSDB, no caso conhecido como Mensalão Tucano. Eduardo Guedes era secretário adjunto de comunicação do governo de Minas na época. A Justiça considerou que ele é culpado pelos crimes de peculato praticados 5 vezes e lavagem de dinheiro por 6 vezes. A pena é de 17 anos e 5 meses de prisão.
O Mensalão Tucano foi um esquema de desvio de dinheiro de estatais mineiras para a campanha à reeleição de Eduardo Azeredo, do PSDB, em 1998. O esquema, de acordo com a denúncia, foi operado por Marcos Valério, já condenado no Mensalão do PT. Segundo o Ministério Público, dinheiro de eventos esportivos foram repassados para o Caixa 2 da campanha de Azeredo. Na decisão, a juíza Lucimeire Rocha, da 9ª Vara Criminal de Belo Horizonte, cita que depoimentos de testemunhas e também perícias técnicas apontaram o desvio de recursos e que no cargo que ocupava, Eduardo Guedes era corresponsável pelo dinheiro público. Em nota, a defesa de Eduardo Guedes afirmou que ele não participou da campanha eleitoral de 1998, não era filiado a partido político, não possuía nenhum poder de determinação sobre as empresas estatais e muito menos o de liberar patrocínios ou ordenar despesas. O advogado alegou ainda que, na sentença, Eduardo Guedes foi equivocadamente tratado como secretário titular da Casa Civil e Comunicação Social do governo, que ele era mero secretário adjunto, a quem foi atribuída toda a responsabilidade por atos nos quais ele não tinha poder de decisão. A defesa disse que vai recorrer. Outras 14 pessoas foram denunciadas por participar do esquema. No ano passado, Renato Caporali Cordeiro, que na época era diretor de uma estatal, foi condenado a 4 meses e 15 dias de detenção em regime aberto. Já o ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, do PSDB, foi condenado a 20 anos e 1 mês de prisão, mas está livre da cadeia graças a vários recursos. O crime ocorreu em 98 e a investigação começou em 2005, mas Azeredo só foi condenado em primeira instância 10 anos depois, em dezembro de 2015. Em agosto do ano passado, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a condenação e reduziu a pena. O tucano recorreu. O julgamento dos embargos infringentes será no dia 24 deste mês. Se for preso, Azeredo ainda poderá recorrer a tribunais superiores. O advogado de Eduardo Azeredo entrou com um recurso no Superior Tribunal de Justiça para suspender a condenação. Nós não conseguimos contato com a defesa de Renato Caporali. Procuradores da Lava Jato em São Paulo estão estudando como avançar nas investigações sobre o ex-governador Geraldo Alckmin, do PSDB. Por decisão do Superior Tribunal de Justiça, o inquérito sobre o tucano foi encaminhado à Justiça Eleitoral. A decisão do STJ de mandar o inquérito sobre o ex-governador Geraldo Alckmin para a Justiça Eleitoral está sendo discutida pelos 11 procuradores da Força Tarefa da Lava Jato aqui em São Paulo. Eles queriam assumir as investigações sobre suspeitas de corrupção, mas agora Alckmin pode responder apenas por Caixa 2 de campanha. Os procuradores ainda estão decidindo os próximos passos, mas uma das possibilidades é pedir o compartilhamento das provas com a Justiça Eleitoral e assim verificar se há indícios para abrir investigações criminais contra o ex-governador. O nome de Geraldo Alckmin apareceu nas delações premiadas de 3 executivos da construtora Odebrecht. Benedito Júnior, acusado de fazer parte do Departamento de Operações Estruturadas da empresa, o chamado Departamento da Propina, disse que no total foram destinados 10 milhões de reais de Caixa 2 às campanhas de Alckmin em 2010 e 2014. 10 milhões de reais em Caixa 2 pelo Sistema de Operações Estruturadas da Odebrecht. Arnaldo Cumplido era responsável na Odebrecht pelas obras do metrô e relatou que o repasse na campanha de 2014 de 8 milhões tinha uma relação indireta com as obras da linha 6 do metrô, a Laranja. A Odebrecht fazia parte do consórcio que fez parceria com o governo do estado para realizar as obras. Não tinha nenhuma relação com a obra do metrô? A relação entre causa e efeito não, mas para efeito de alocação de custos somente. Não, você pode explicar melhor como seria isso, essa alocação de custos? Era um apoio para a campanha do governo do estado de São Paulo. Teoricamente, esses valores saíam dos custos das obras do estado de São Paulo. Benedito Júnior disse que Geraldo Alckmin nunca beneficiou a Odebrecht, mas que a empresa deu dinheiro para a campanha dele porque tinha interesse em manter boas relações com o governador. O primeiro, ele era um expoente que tinha um espaço no cenário nacional pelo PSDB. A gente sempre acreditou que haveria uma alternância de poder em algum momento no país. Segundo, ele tinha o manejo do estado de São Paulo, que era um estado importante para a nossa operação, então nós queríamos manter essa relação fluida e funcionando sem nenhum óbice.
Basicamente eram esses objetivos. E o senhor Geraldo Alckmin já beneficiou diretamente Não que eu saiba. Alckmin, como governador, tinha foro privilegiado e o caso foi para o Superior Tribunal de Justiça em Brasília no fim do ano passado. Na semana passada, Alckmin renunciou ao cargo e perdeu o foro privilegiado. Os procuradores da Força Tarefa da Lava Jato, aqui em São Paulo, pediram então à Procuradoria-Geral da República em Brasília para receber o inquérito. Mas a PGR indicou ao Superior Tribunal de Justiça que a suspeita era de crime eleitoral. Por isso, o STJ enviou para a Justiça Eleitoral em São Paulo. No pedido à Procuradoria-Geral da República, os procuradores da Lava Jato de São Paulo disseram que o envio da investigação era urgente, tendo em vista o andamento avançado de outras apurações correlatas ao caso. O vice-procurador-geral da República, Luciano Maris Maia, respondeu que nunca foi informado de apurações correlatas e muito menos da alegada urgência, e reafirmou que a suspeita era de crime eleitoral. O advogado de Alckmin defendeu o ex-governador. Eu acho que a investigação está sendo feita, é normal que eu seja, mas a minha expectativa é que em breve tudo seja esclarecido e, se houver culpados, que se puna quem realmente cometeu algum ilícito. Mas em relação ao governador, estamos muito tranquilos. Numa entrevista hoje ao jornal O Globo, o vice-procurador-geral da República, Luciano Maris Maia, disse que as referências a Alckmin na delação da Odebrecht foram no sentido de que ele teria recebido dinheiro não declarado à Justiça Eleitoral para sua campanha e que a investigação se deu sobre esses fatos. Para o vice-procurador-geral, abre aspas, não havia elementos para ir além disso, fecha aspas. Agora à noite, a Procuradoria-Geral da República informou em nota oficial que se os procuradores da Força Tarefa da Lava Jato em São Paulo tiverem informações que possam levar adiante investigação sobre atos de corrupção ou outro crime, nada os impede de iniciar uma apuração criminal sobre os fatos. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, manteve para terça-feira que vem a análise da denúncia contra o senador Aécio Neves, do PSDB. A defesa de Andréa Neves, irmã de Aécio, e também denunciada pela Procuradoria, pediu adiamento, alegando que no mesmo dia vai trabalhar em outro julgamento no Superior Tribunal de Justiça. Ao negar o adiamento, o ministro Marco Aurélio afirmou que há outros 8 advogados habilitados para trabalhar perante o STJ, e que nada impede que os julgamentos sejam ordenados no próprio dia, de modo a possibilitar que o profissional, ante a proximidade dos tribunais, faça a sustentação oral em ambos. A primeira turma do Supremo deve decidir se aceita a denúncia contra Aécio Neves por corrupção e embaraço às investigações da Lava Jato. A Procuradoria-Geral da República acusa Aécio Neves de ter pedido R$2 milhões em propina ao empresário Joesley Batista, da JF, e de tentar atrapalhar a Lava Jato. Aécio Neves nega todas as acusações. Empresários ouvidos pela Polícia Federal confessaram ter recebido dinheiro irregularmente por meio de contratos fictícios durante a campanha do atual presidente do Senado, Eunício Oliveira, ao governo do Ceará. Os depoimentos foram prestados na investigação a que o senador Eunício Oliveira, do MDB, responde por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no Supremo. O inquérito foi aberto a partir da delação de Nelson Mello, ex-diretor de Relações Institucionais da Hipermarcas, hoje Hiperafarma. O site da revista Veja traz vídeo do depoimento de uma empresária que confessa ter recebido dinheiro destinado à campanha de Eunício. Maurenísia Alves, sócia do Instituto Campos, admitiu contratos feitos com pelo menos 4 empresas. E que o objetivo era receber por serviços na campanha de Eunício a governador do Ceará, em 2014. Pois essa seria a forma viável de que Paulo Alves recebesse naquele momento pelo trabalho que ele vinha executando para a campanha de Eunício Oliveira. Paulo Alves é marido da empresária e ele trabalhou na campanha. A TV Globo teve acesso aos depoimentos de Maurenísia, de Paulo Alves e também de Ricardo Lopes Augusto, sobrinho do senador. Maurenísia disse que a empresa dela, Instituto Campos, foi contratada pelas empresas Hipermarcas, M. Dias Branco, Corpo Segurança e JBS. E que não houve nenhuma prestação de serviço. Apesar disso, ela diz que houve recebimento de dinheiro e emissão de notas, mas os contratos não foram formalizados. A M. Dias Branco, que fez pagamentos à empresa de Maurenísia, foi um dos alvos da busca e apreensão da Operação Tira-Teima, na terça-feira.
Executivos da JBS e da Hipermarcas já tinham confirmado essas informações na delação e apresentado os contratos fictícios. O marido de Maurenísia também foi ouvido. Disse que a coordenação da campanha esclareceu que essa era a única forma de resolver os problemas dos atrasos. Afirmou que no contexto da campanha de Eunício houve ainda outros contratos fictícios e que foi ideia de um assessor de Eunício emitir uma nota de R$2 milhões da JBS para simular um serviço que não foi prestado. O sobrinho de Eunício, Ricardo Lopes Augusto, também foi ouvido. Ele admitiu que a Confederal, uma empresa que já pertenceu a ele, fez um contrato com a Hipermarcas e que esse contrato foi pago, mas que ele recebeu sem nunca ter prestado o serviço. A empresa do sobrinho de Eunício fez muitas doações à campanha dele em 2014. A assessoria do senador Eunício Oliveira, do MDB, disse que as contas de campanha dele em 2014 foram aprovadas pela Justiça Eleitoral e que todas as empresas citadas fizeram doações dentro da legislação vigente na época. A empresa M. Dias Branco declarou que não realizou qualquer pagamento ao Instituto Campus ou ao Campus Centro de Estudos e Pesquisas. A Ipera-Pharma declarou que está colaborando com as investigações, que uma auditoria interna concluiu que o ex-diretor da empresa, Nelson de Mello, autorizou por iniciativa própria despesas sem comprovação e que a empresa não se beneficiou desses atos. A JIF disse que os delatores ligados ao grupo já relataram aos investigadores tudo que era de conhecimento deles e seguem à disposição da Justiça para colaborar. A Corpus Segurança não quis se pronunciar. A mulher do coronel João Batista Lima Filho, amigo de Michel Temer, pagou em dinheiro vivo material usado na reforma da casa onde mora uma das filhas do presidente. A reforma feita em 2014 na casa de 350 metros quadrados é alvo da Polícia Federal desde o ano passado. É onde mora Maristela Temer, uma das filhas do presidente. Hoje, o jornal Folha de São Paulo publicou que o fornecedor do piso foi pago em dinheiro vivo pela arquiteta da obra, Maria Rita Fratesi. Ela é mulher e sócia do coronel João Batista Lima, ex-assessor e amigo do presidente Temer há mais de 30 anos. O coronel Lima foi citado na delação da JBS como intermediário de uma propina de R$1 milhão para Temer. Nós fomos até a empresa que, segundo o jornal, vendeu o piso para a reforma. Segundo os funcionários, o dono está fora do país. A gente queria saber sobre o Piero, se ele está por aqui, se ele não está. Tá viajando. Não é a primeira vez que fornecedores confirmam que a arquiteta e mulher do coronel Lima, Maria Rita Fratesi, pagou a reforma da casa da filha de Temer com dinheiro vivo. No dia 13 de junho do ano passado, o Jornal Nacional exibiu reportagem sobre a reforma do imóvel. Um dos fornecedores da obra, que não quis gravar entrevista, disse que tinha sido pago por Maria Rita Fratesi com R$100 mil em espécie. Há 15 dias, o coronel Lima foi preso junto com outros amigos do presidente Temer. Ficou 3 dias na carceragem da Polícia Federal de São Paulo, mas não chegou a prestar depoimento. Os advogados alegaram problemas de saúde. Desde o ano passado, a Polícia Federal tenta ouvir o coronel Lima sem sucesso. É que a defesa dele já apresentou pelo menos 3 atestados médicos para evitar o depoimento e alega que ele não pode passar por situações de estresse emocional. A mulher dele também foi intimada, compareceu, mas preferiu ficar em silêncio. A defesa de Maria Rita Fratesi e de João Batista Lima Filho declarou que os dois negam veementemente a prática de quaisquer ilícitos e irregularidades. O advogado de Maristela Temer disse que os fatos estão sendo revisitados pela imprensa e que, se ela for intimada pelas autoridades, prestará os esclarecimentos necessários. O Palácio do Planalto declarou que não comenta questões referentes a Maristela Temer nem aos delatores da JBS. O juiz Sérgio Moro concedeu ontem à defesa do ex-presidente Lula acesso a todo o conteúdo do computador do empresário Marcelo Odebrecht. Durante um depoimento de Odebrecht, a defesa de Lula alegou que seu trabalho estava sendo prejudicado depois que o empresário anexou novos e-mails a um processo que investiga o pagamento de propina ao ex-presidente. Esta é a segunda das 3 ações contra Lula em Curitiba. E apura se o ex-presidente recebeu propina da Odebrecht por meio da compra do terreno onde seria construída a sede do Instituto Lula e de um apartamento em São Bernardo do Campo,
vizinho ao de Lula. Marcelo Odebrecht já tinha sido ouvido em setembro do ano passado neste processo. A defesa do ex-presidente Lula pediu um segundo depoimento, porque Marcelo entregou à justiça novos e-mails ligados ao caso, que afirma ter encontrado no computador pessoal dele. Logo no início da audiência, o advogado de Lula disse que a defesa estava sendo prejudicada, porque precisava ter acesso a todo o computador de Marcelo Odebrecht e que, sem isso, não poderia esclarecer todas as dúvidas. Eu acho que é um pouco uma brincadeira da defesa. Não, brincadeira não é. A defesa apresenta uma petição com questões escritas dirigidas ao senhor Marcelo Odebrecht, pedindo que sejam respondidas. Agora a defesa vem e diz que não quer fazer as perguntas. A defesa não teve acesso ao material. O juiz Sérgio Moro permitiu em março que a defesa de Lula tivesse acesso aos e-mails entregues por Marcelo Odebrecht. Esses e-mails só foram anexados ao processo depois que Marcelo Odebrecht, que é réu e delator, saiu da prisão em dezembro e começou a analisar o computador pessoal dele. Quantos e-mails o senhor analisou, senhor Marcelo? Olha, eu já devo ter encaminhado mais de 3 mil e-mails, entendeu? Eu digo para o senhor o seguinte, é melhor que a defesa Lula fique com os e-mails, porque quanto mais eu vou, mais complica a vida dele. No fim da audiência, o juiz Sérgio Moro autorizou que o advogado de Lula tenha acesso a todo o material que está no computador de Marcelo Odebrecht e negou que a defesa tenha sido cerceada. Lula está preso desde sábado na Polícia Federal em Curitiba por causa da pena recebida no processo do triplex em Guarujá. Ele ainda é réu em Curitiba em outra ação, que envolve o sítio de Atibaia, no interior de São Paulo. Em nota, a defesa do ex-presidente Lula disse que o computador de Marcelo Odebrecht está em poder do Ministério Público Federal e da Polícia Federal desde 2015 e que não foi apresentado qualquer documento ou mensagem que indique a prática de um ato ilegal pelo ex-presidente. O ex-presidente Lula recebeu a visita de parentes hoje na prisão em Curitiba. Os filhos Luiz Cláudio, Fábio Luiz e Lurian e um neto de Lula passaram cerca de 5 horas com o ex-presidente em 2 períodos, como determinam as regras da carceragem. Eles chegaram pela manhã, saíram para o almoço e voltaram à tarde. Por questões de segurança, a Polícia Federal tinha transferido as visitas a Lula de ontem para hoje. Por 7 votos a 4, o Supremo Tribunal Federal decidiu manter a prisão preventiva do ex-ministro petista Antônio Palocci. Ele está preso em Curitiba desde setembro de 2016. O ex-ministro dos governos Lula e Dilma Rousseff seguirá preso em Curitiba. Antônio Palocci foi condenado em primeira instância a 12 anos e 2 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro e ainda não foi julgado pela segunda instância. O habeas corpus começou a ser debatido ontem no Supremo. Por maioria, os ministros decidiram não analisar o pedido tal como apresentado pela defesa, porque o recurso é anterior à condenação do ex-ministro pelo juiz Sérgio Moro. Isso faz com que o HC não enfrente questões colocadas na sentença. Os ministros passaram a analisar então se Palocci estava preso em decorrência de alguma ilegalidade, o que poderia fazer com que fosse concedido um habeas corpus de ofício, ou seja, mesmo sem que a defesa tivesse feito o pedido corretamente. O relator Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux votaram ontem. Entenderam que não havia ilegalidade na prisão preventiva de Palocci e negaram conceder o habeas corpus de ofício. Fachin citou elementos da decisão do juiz Sérgio Moro que demonstram, segundo ele, o pagamento contínuo de vantagem indevida. Gravidade concreta do crime e especificidades do modus operandi podem sim ser considerados ambos, portanto, gravidade concreta e especificidade como fundamento da medida gravosa, desde que, sob o viés do reflexo da periculosidade do agente, na possibilidade de reiteração delituosa, e a sentença toma um conjunto de exemplos que estou aqui a citar, como realizar pagamentos não contabilizados, repassar valores com um conjunto de propósitos aqui referidos, e o arremate que vem na sentença
que, meu modo de ver, no cenário descrito, não evidencia mera ocorrência de pagamentos episódicos. Ao contrário, descreve-se instrumento supostamente utilizado para possibilitar o pagamento contínuo de vantagem indevida. Hoje, Rosa Weber seguiu Fachin, mas depois o ministro Dias Toffoli abriu a divergência. Disse que não há informação de crimes cometidos por Palocci desde que foi preso e votou a favor da concessão do habeas corpus de ofício. Toffoli defendeu trocar a prisão preventiva de Palocci por outras medidas cautelares, como recolhimento noturno e tornozeleira eletrônica, a serem estabelecidas pelo juiz Sérgio Moro. Entendo que há um significativo espaço de tempo transcorrido entre a decretação da prisão e a última intercorrência ilícita apontada, ano de 2014. Não havendo nos autos notícia a respeito de comportamento delituoso por parte do paciente entre aquela data e o distante decreto de prisão preventiva, repito, ocorrida em 26 de setembro de 2016. Dessa forma, entendo que as medidas cautelares menos gravosas que a prisão, no caso concreto, podem trazer a mitigação do aventado risco que a liberdade do paciente representaria a ordem pública. Os ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Marco Aurélio acompanharam a divergência de Toffoli pela concessão do habeas corpus de ofício a Palocci. Em seguida, votou Celso de Mello, o ministro com mais tempo de Supremo. Ele seguiu o relator Edson Fachin com o sexto voto para negar o habeas corpus a Palocci, formando maioria. Assim percebe-se que a eventual concessão de liberdade a Antônio Palocci representa risco efetivo ao processo. E mais, não fosse suficiente esse cenário, um cenário, na verdade, que se desenhou antes da decretação da prisão cautelar do hora paciente, a demonstrar a necessidade dessa medida que é, repito, extraordinária. Outros fatos e eventos ocorridos após a decretação da prisão cautelar reforçam ainda mais a necessidade de manutenção dessa mesma prisão. Verificou-se que, além do risco de reiteração delitiva, há também o concreto risco de Palocci frustrar a aplicação da lei penal mediante dilapidação de seu patrimônio ou repasse de valores a terceiros. A presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, também negou habeas corpus de ofício. Foram 7 votos a 4 para manter o ex-ministro Antônio Palocci em prisão preventiva. Uma enxurrada deixou 2 mortos na cidade de Paragominas, no sudeste do Pará. 300 famílias estão desabrigadas. A tempestade no fim da noite de ontem inundou a cidade rapidamente. Muitos moradores já estavam dormindo quando a água começou a invadir as casas. Minha casa, a água invadiu, que é essa uma ali na baixada ali não prestou mais nada dentro de casa. Nada. Minha televisão foi pro fundo, a geladeira virou. São 3 da manhã. Não sei o que aconteceu em Paragominas, se estourou em represa, sei que a cidade está debaixo d'água. O nível do rio Uraim, que corta Paragominas, subiu 4 metros. A prefeitura disse que houve rompimento de barragens em propriedades rurais, o que agravou a inundação. 2 crianças foram levadas pela enxurrada e morreram. Felipe, de 9 anos, e Elanderson, de 4. O pai do meu sobrinho, com muita coragem, ainda conseguiu tirar ainda os outros 5 filhos dele. Só que aí um pegou e escorregou do barranco. Ele desceu o barranco abaixo e já fomos encontrar ele já por volta de umas 3 horas da madrugada lá embaixo. Os bairros que ficam perto do rio Uraim foram os mais atingidos. 15 horas depois da chuva, várias ruas continuam alagadas. A Defesa Civil disse que a enxurrada destruiu mais de 100 casas e prejudicou 300 famílias. A gente dá maior duro para ter as coisas da gente, para vir se acabar assim. A gente se vê numa situação dessa. A força da água também interrompeu o trânsito em 2 rodovias. Na PA 256, uma cratera se abriu. E na BR 010, parte da pista veio abaixo. A Prefeitura de Paragominas decretou estado de calamidade pública. A gente vê as coisas da gente passando por tudo isso, a gente vivendo esse sufoco todo, é desespero.
Maju Coutinho, boa noite. O que é que explica essa chuva toda no norte e no nordeste? Pois é, Bonner, boa noite para você, para Renata e para todos. Olha, apesar dessa chuva toda aí ter provocado tragédias, transtornos em pontos do norte e também do nordeste, trata-se do período chuvoso, sim, em parte dessas áreas. Veja aqui, ó, pegamos como exemplo Belém. Chove em média lá 424 milímetros em abril. Até ontem choveu 247 milímetros. Em São Luís também costuma chover mais de 400 milímetros em abril e choveu 160 até ontem. Amanhã deve chover menos em São Luís, em Belém, em Teresina. Mesmo assim, todo cuidado é pouco, já que o solo está muito encharcado. Recife e Natal, que também enfrentaram uma chuva de respeito aí, vão ter uma sexta-feira de chuva fraca. Mesma situação de Maceió. O motivo é esse aqui, ó, a dança desses sistemas de alta pressão. Enquanto esse aqui que está no sul vai avançando, esse outro se desloca, aí se afasta da região nordeste, levando menos vento e, consequentemente, menos chuva. Na frente dessa alta do sul tem uma frente fria espalhando chuva por parte da região sul. Por isso que Porto Alegre deve sentir um baque amanhã. Se hoje fez sol e 33 graus de máxima, amanhã pode chover o dia todo e a temperatura, Bonner, cai para 20 graus à tarde. O outono chega amanhã a Porto Alegre, então, está combinado. Vamos ver então as outras regiões, Maju. Vamos lá, eu vou dar um giro aqui pela região centro-oeste, porque tem previsão de pancadas entre parte aí de Goiás, também lá de Mato Grosso. Minas também pode ter um pouco de pancada, assim como um pedaço bom aqui do Espírito Santo. Brasília com 26 de máxima, BH e Vitória com 30 e previsão aí de chuva isolada. E atenção, você que está em São Paulo e no Rio, pois tem mudança à vista. Amanhã ainda tem sol, faz 33 graus lá no Rio de Janeiro, sábado cai para 30 e pode chover. Domingo, dia todo de chuva no Rio e 26 graus de máxima. São Paulo vai de uma sexta-feira com 30 de máxima e sol para um domingo chuvoso e com a máxima de 23 graus. Por falar em frio, em calor, eu termino a previsão com a imagem de uma família de marrecos que queria se refrescar num curso d'água do outro lado da pista, na Dutra, na altura aí de Pindamonhangaba. Pai, mãe e 11 filhotes tentaram atravessar várias vezes, até que uma equipe da concessionária que cuida da rodovia apareceu, parou o tráfego, Bonner, e ajudou essa turma fofa aí a atravessar. Você sabe que eu tô velhinho, né, Maju? Há uns quase 20 anos, o que deve ter uns 18 anos, a gente mostrou no JN uma situação muito parecida com essa, só que os marrequinhos atravessaram na faixa de pedestre numa avenida da Zona Sul de São Paulo. Estão todos salvos. E eu me lembro disso ainda muito bem, Maju. Obrigado pela participação. Até amanhã. É sensacional. Até amanhã. Tchau, até amanhã. Daqui a pouco a gente volta, porque a previsão do novo salário mínimo para o ano que vem é histórica. Ela supera os R$1.000 pela primeira vez. São Paulo enfrenta a segunda noite de confusão na região da Cracolândia. O governo federal apresentou hoje o projeto que vai servir de base para a elaboração do orçamento do ano que vem. O salário mínimo deve ficar acima de R$1.000 pela primeira vez. A previsão é que o rombo de 159 bilhões de reais nas contas passe para 139 bilhões em 2019 e 110 bilhões no ano seguinte. Em 2021, pode cair para 70 bilhões de reais, mas ainda no vermelho. O novo ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, disse que nesses números não estão os efeitos esperados das reformas, como a da Previdência. O déficit das aposentadorias e pensões deve passar de 208 bilhões de reais no ano que vem. Sem reforma da Previdência, esse ajuste gradual ele não é sustentável e, portanto, nós não conseguimos capturar todo esse potencial de crescimento que nós teremos assim que tiver uma confiança de que a situação fiscal do Brasil está de fato convergindo para a estabilidade. Então eu acho que assim, nós estamos com uma coisa muito pé no chão, muito consistente do ponto de vista técnico e estamos absolutamente tranquilos que é como tem que ser feito nesse momento. Lembrando, mais uma vez, estamos falando de uma transição de governo agora. O governo prevê um crescimento da economia de 3% o ano que vem, depois 2,4% e 2,3% em 2021. E o salário mínimo passando de R$1.000 pela primeira vez a partir do ano que vem.
A equipe econômica também anunciou que o próximo governo vai ter de enfrentar um novo desafio para pagar as contas. Vai ter de pedir autorização ao Congresso para fazer mais dívida para pagar despesas do dia a dia. Está na Constituição. A regra de ouro proíbe que o governo faça dívida para pagar as despesas correntes, como salários. Mas a própria lei prevê que isso pode ser feito caso os parlamentares aprovem um crédito especial. Em 2019, o governo estima que vai precisar emitir 254 bilhões de reais em títulos da dívida pública para honrar esses gastos. A gente está cumprindo exatamente o que dispõe a LRF, a Constituição, então não há nenhum descumprimento com relação à responsabilidade fiscal. A gente vai apresentar um orçamento absolutamente transparente, com todas as despesas, com todas as receitas. A região conhecida como Cracolândia, em São Paulo, teve uma batalha ontem à noite. Dependentes químicos e a Guarda Civil Metropolitana entraram em confronto. Segundo os guardas, por causa da prisão de 5 traficantes. Usuários de droga queimaram objetos e fecharam um cruzamento. A tropa de choque da Polícia Militar foi chamada e usou bombas de efeito moral. Vândalos apedrejaram uma agência bancária e aproveitaram a confusão para saquear lojas e uma casa lotérica. Hoje à tarde, numa nova operação, a polícia encontrou um centro de distribuição de drogas que abastecia a região. Ninguém foi preso. E agora à noite, usuários de droga voltaram a queimar pneus na Cracolândia. A possibilidade de uma ação militar internacional contra a Síria mobilizou líderes mundiais. O mundo passou o dia discutindo a crise na Síria. O presidente francês Emmanuel Macron afirmou ter provas de que o governo sírio usou armas químicas num ataque em Douma, ao leste de Damasco, no fim de semana. A embaixadora dos Estados Unidos na ONU disse que o governo Trump tem provas suficientes do envolvimento do regime de Bashar al-Assad. E a imprensa americana afirma que amostras de sangue e urina das vítimas tinham sinais de cloro e de uma substância que ataca o sistema nervoso. Estados Unidos, França e Reino Unido estudam uma resposta internacional. A primeira-ministra britânica, Theresa May, passou horas reunida com os ministros, mas não anunciou nenhuma medida concreta. O embaixador sírio na ONU afirmou que o governo não usou armas químicas contra o próprio povo. E o embaixador russo disse: a prioridade imediata é impedir uma guerra. Perguntado se ele se referia a uma guerra entre Estados Unidos e Rússia, ele disse que não descartava nenhuma possibilidade por causa do tom bélico do governo americano. Aqui na Casa Branca, o presidente Donald Trump deu um passo para trás. Ontem, ele enviou uma mensagem pública para a Rússia, que é aliada da Síria, de que estava pronto para lançar mísseis contra o regime de Bashar al-Assad. Mas hoje, o presidente mudou o tom. Numa rede social, Trump escreveu que nunca disse quando atacaria a Síria. Pode ser logo ou não tão cedo assim, afirmou ele. Em uma reunião na Casa Branca, o presidente disse que está analisando a situação de perto e que vai tomar uma decisão em breve. Israel prestou homenagens nesta quinta-feira aos 6 milhões de judeus mortos pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. O som da sirene foi ouvido por 2 minutos no país inteiro e os israelenses pararam. No Museu do Holocausto, em Jerusalém, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu depositou uma coroa de flores. A seguir, a história de um instrumento. E de 2 cidadãos brasileiros. A última reportagem de hoje, do Danilo Vieira e do José Henrique, é uma história registrada no Rio de Janeiro. E não tem nada a ver com as notícias de violência e de corrupção. No centro do Rio não existe mal que fique sem remédio. Basta uma ligação que o Lucas entrega. Desde dor de cabeça até para
teste de gravidez também. Aquele azulzinho, a pílula, aquela... Contra o azedume da rotina e as amarguras do cotidiano, outro Lucas tem a receita que pode curar. Chocolate. Eu vendo chocolate, tudo que tem a ver com chocolate, assim, trufa, bolo, né, brigadeiro. Lucas, 22 anos, mora em Duque de Caxias. Moro no bairro chamado Parada Morabi, que não tem no mapa não. É tão pequeno que não tem. Lucas, 19 anos, mora em Duque de Caxias. Moro com meu pai, né, minha madrasta e a sobrinha da minha madrasta. Entre os dois meninos da Baixada existe um legítimo lorde inglês. Chegou ao Brasil não se sabe exatamente quando, trazido por não se sabe exatamente quem, um piano de meia cauda com 88 teclas e um belo brasão. O título nobre de melhor entregador é fruto de muito trabalho. Com 500 encomendas por mês, o Lucas se orgulha de ser um dos recordistas da farmácia. Não é querendo me gabar não, mas eu sou um dos melhores entregadores lá. O pai do segundo Lucas foi demitido e a grana em casa encurtou. Cada bombom custa R$ 2,50. Tem de brigadeiro, limão e coco. Um dia bom, vende uns 40. Um dinheiro bom que dá para eu guardar para eu pagar minhas passagens, né? Ele também estava sem emprego. Largado, fechado, esquecido. Até que a direção desse centro cultural decidiu que era um desperdício. Trouxeram o piano para o saguão e abriram para quem quisesse tocar. Quando descobriu o instrumento, o Lucas não acreditou, ficou em dúvida. Será que pode mesmo? Eu acho que eu nem imaginava tocar piano na vida, de verdade. Eu nunca tinha visto um piano assim pessoalmente, nunca imaginei tocar. O nosso outro Lucas também descobriu o piano por acaso. Nem sempre que pode. Quando o doce termina na caixa, outro gosto começa nos dedos. Eu vim aqui uma vez, né, com uma amiga assistir uma exposição e eu vi ele aqui, né, de longe. Eu me apaixonei por esse piano. Os dois vizinhos que não se conhecem aprenderam a tocar sozinhos. Sem escola e sem método, o primeiro Lucas toca o que a sensibilidade manda. Quando eu tô tocando uma coisa inventada, né, que eu tô criando ali, aí eu fico imaginando umas cenas, assim. Como é inspiração, né, a gente acaba desenvolvendo na criatividade, acaba pensando coisas criativas e vai saindo, né, penso cenas de filme, cenas de novela. É engraçado, mas é assim que acaba saindo a música. O segundo Lucas ganhou ajuda para estudar música. Quer fazer faculdade, é fã de jazz. E como se nota, pretende ganhar a vida com muitas notas musicais. Meu maior desejo é futuramente só viver da música, assim. Tenho composições, né? Gravar essas composições. Curioso é pensar que numa cidade por vezes tão embrutecida, cada um poderia ainda estar onde estava. O piano fechado no depósito, o Lucas da farmácia nas entregas, o Lucas do chocolate nos bombons. Mas alguém deu uma oportunidade aos três. E de repente, o som se fez. O Jornal da Globo é depois de Brasil a Bordo. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã.